Jornal das 10 de volta com mais política. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao projeto de lei anticrime enviado ao Congresso pelo ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, em fevereiro. Maia disse que vai juntar a proposta de Moro a um projeto elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Rodrigo Maia afirmou que o projeto anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro é uma cópia da proposta do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entregue à Câmara em maio do ano passado. Ele está copiando o projeto do ministro Alexandre de Moraes, copia e cola. Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre de Moraes. E no momento adequado, depois que ele tiver votado a Previdência, nós vamos votar o projeto dele. Pela manhã, o ministro Sérgio Moro foi ao Congresso para o lançamento da Frente Parlamentar de Segurança Pública e falou sobre a tramitação do projeto anticrime. Disse que não vê problema da proposta ser analisada junto com a reforma da Previdência. Na minha avaliação, isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar. O ministro da Justiça também disse que vem conversando frequentemente com Rodrigo Maia sobre o assunto. Nós estamos conversando muito respeitosamente com o presidente, o deputado Rodrigo Maia, expondo nossas razões, nós mantemos um diálogo constante. O presidente da Câmara negou qualquer negociação com o ministro Sérgio Moro. Eu acho que ele conhece pouca política. Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro funcionário do presidente Bolsonaro. Então o presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas. Na semana passada, Rodrigo Maia determinou a criação de um grupo de trabalho para analisar os dois textos e apresentar um relatório em até 90 dias. Um dos pontos em comum entre o projeto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Sérgio Moro é o combate ao crime organizado. Nesta terça-feira, a mesa diretora da Câmara decidiu que o projeto que torna crime a prática de Caixa 2 vai tramitar de forma separada na casa. Agora à noite, o ministro Moro enviou um áudio respondendo às declarações de Rodrigo Maia. A única expectativa que eu tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o senhor presidente da Câmara, esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem o propôs. O presidente da Comissão de Segurança da Câmara, deputado Capitão Augusto, defende que o projeto enviado por Sérgio Moro tenha prioridade. Ele entende que, pelo fato de Moro ser ministro, tem mais capacidade política de aprovar a proposta. Mas o deputado disse que a decisão será tomada em conjunto. Vamos caminhar separadamente lá pela Comissão de Segurança. Estou como presidente da Comissão de Segurança também, então já vou designar as relatorias dos projetos, o pessoal vai apresentar a relatoria e vai seguir o trâmite normal da Comissão de Segurança para a CCJ, que já conversei também com o presidente da CCJ, o Francisquini, que é filho do delegado Francisquini, que obviamente também tem um interesse muito grande na pauta de segurança pública, e depois nós trazemos para o plenário. Mas nesse exato momento, a prioridade minha é aprovar o pacote do ministro Sérgio Moro. Com a palavra, o time da política para avaliação, Valdo Cruz. Ô, Heraldo, uma frase do ministro Sérgio Moro me impressionou, quando ele diz que talvez alguns entendam que o combate ao crime possa ser adiado indefinidamente. É um recado que ele manda para o Congresso Nacional, mostrando a urgência de se aprovar esse pacote anticrime. Foi uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Constou desse pacote, foi lançado logo agora, só que tem muita gente no Congresso que está avaliando que isso tem que ser aprovado depois, votado depois da reforma da Previdência. E é bom a gente lembrar, né, Cris, teve alguns pontos do projeto do ministro Sérgio Moro que não agradaram tanto assim o Congresso Nacional, principalmente aquele que tratava da questão da criminalização do Caixa 2. Será que tem alguma coisa ali que possa acabar estando interferindo nesse desejo do Congresso de não votar uma parte do projeto do ministro Sérgio Moro e votar outra parte nessa questão, nessa disputa que se mostra agora evidente no dia de hoje, nesse bate-boca ali entre Rodrigo Maia e o ministro Sérgio Moro? Isso pode gerar alguma confusão pela frente. Eu acho que isso vislumbra confusão, sim. Agora, a parte do projeto que é muito rejeitada ali no Congresso é a transferência do COAF
do Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça. Isso está gerando uma grande reação ali na Câmara dos Deputados. Agora, o deputado Rodrigo Maia anda se irritando bastante, aliás, o que ele faz ao longo dessa sua carreira pública. Ele dizer que o ministro Sérgio Moro é funcionário do presidente Bolsonaro, que quem tem que falar com ele é o Bolsonaro, não está certo. Ele conversa com todos os ministros, oferece almoço para Paulo Guedes e ele tentou passar uma irritação que a casa está tendo com o ministro Moro por conta desse projeto, dessa questão, dessa outra que eu falei, do COAF. E o deputado Rodrigo Maia... O presidente da casa, no momento, tem um termômetro exatamente. Exatamente, ele recebe a reação dos deputados. Então, por isso é que dizem que segunda-feira ele está mais maciozinho. A partir de terça, que ele vai ouvindo muitos deputados, ele vai se irritando mais. Mas ele se irrita com muita facilidade. Eu não me esqueço que na legislatura passada, aquele projeto de reestruturação da dívida dos estados demorou 6 meses para ser aprovado, porque na última sessão de dezembro ele se incomodou porque o então secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, conversou com o líder do governo, o deputado André Moura, e não com ele. Pronto, 6 meses de atraso. Então, um estadista não se irrita tanto assim. Agora, são 513 deputados. Ali, né? Há também 81 senadores. Natuza Neri, todos os dias, o presidente da Câmara e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficam ali ouvindo as bases, vamos assim dizer, que são os parlamentares. E você? Pois é, isso está pesando muito. Eu tenho a impressão que nesse caso específico, que acabou colocando ali Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem a ver com o mérito. O que aconteceu? Ontem à noite, por volta das 23h50, o ministro Sérgio Moro mandou uma mensagem para o presidente da Câmara em resposta à decisão do presidente da Câmara de criar uma comissão, um grupo de trabalho para analisar o pacote anticrime. O ministro Sérgio Moro manda uma mensagem, Rodrigo Maia não gosta da mensagem, foi uma mensagem, pelo que eu apurei, respeitosa, educada. O ministro Sérgio Moro é assim, se apresenta dessa forma, toda vez, mesmo que tem crítica, ele faz de forma respeitosa. Mas Rodrigo Maia não gostou da cobrança do ministro e disse que se sentiu ofendido. Sérgio Moro disse que não era intenção dele, Rodrigo Maia pareceu se acalmar e aí combinaram de se encontrar. O problema é que Rodrigo Maia está sendo pressionado pelos líderes partidários, está reclamando, está ouvindo reclamação de que o governo não se articula e nos últimos dias ele foi alvo de uma bateria de críticas de perfis nas redes sociais ligados ao clã Bolsonaro, chamando ele de achacador, chamando ele de querer usar a reforma para se cacifar. Isso incomodou sobremaneira o presidente da Câmara, porque ele diz para os aliados que ele tem se dedicado a vender a reforma, que ele viaja aos estados, vai a bancos, vende a reforma, conversa com todo mundo, articula e que o governo não devolve em articulação política o esforço que ele está fazendo em favor da reforma, que é algo que ele acredita. Então tem um monte de problema junto e esse estopim entre Rodrigo Maia e o ministro Sérgio Moro aconteceu mais por uma infelicidade de receber uma mensagem no momento em que o Rodrigo Maia estava muito irritadíssimo. A Cris lembra que ele tem um temperamento assim, às vezes se irrita e às vezes isso extrapola para o manejo político do próprio Rodrigo Maia. Ele ocupa um cargo muito importante. Mas o fato é que eu percebi agora de noite que já há muitas tentativas de colocar panos quentes para evitar prejuízos maiores, tanto na reforma da Previdência quanto no pacote anticrime. Mas tem uma explicação objetiva aí de uma troca de mensagens entre os dois ministros e hoje a gente viu aí as reações de lado a lado. O fato é que o presidente da Câmara é uma figura central, como o presidente do Senado. E é o melhor presidente que a Câmara poderia ter nesse momento. Neste momento de reforma que temos. Assim, eu agradeço a você, Natuza, agradeço a você, Cristiana, e a você, Valdo. Boa noite, meus colegas. Boa noite. Boa noite, Geraldo.